Olá, meus amores! Olá, minhas amoras, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Por cá, a professora Fernanda Machado, a sua professora de Direito Constitucional. E aí, com saudade? Pois é, estou aqui junto com vocês nesse novo projeto aqui. Um projeto, gente, esse projeto é assim, meu do coração. Por quê? Porque é um projeto que a gente decidiu fazer para aquele aluno que tá sem tempo, aquele aluno que precisa fazer várias coisas durante o dia, que trabalha o dia inteiro e precisa estudar à noite, que precisa dar conta do seu material. E vou te contar um segredo aqui para nós. Venha. Eu também sou aluna e eu vou falar, quando a gente abre uma plataforma que tá lá 30 blocos de direito constitucional, dá um desânimo. A gente não quer nem estudar mais, fala a verdade, né? Dá aquele, meu Deus, como é que eu vou dar conta de 30 de direito constitucional, mais 30 de administrativo, mais 30 de penal, mais... Respire, inspire, não pire. Aluno master é aluno master. Ou seja, é o aluno melhor que nós temos. E sendo assim, sendo master, você vai notar que a nossa plataforma foi feita para isso. Para ser simples, para ser objetiva, para ser direta, para ser rápida e para ajudar você. Então, a gente vai começar agora o nosso conteúdo de direito constitucional e eu já vou te contar. Eu vou tentar bater o seu edital aqui e cada tema vai ser feito, vai ser trazido em um bloco. No máximo, dois blocos, porque tem realmente alguns temas. O quinto. O quinto é gigante, tem 79 incisos, então a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo. Mas a regra é que a gente consiga bater aqui o seu edital super, super, super rápido. Fernanda, mas vai realmente trazer nesse bloco tão curto e objetivo tudo que eu preciso? Tudo que você precisa, porque aqui a gente é responsável com o seu sucesso, né? A nossa intenção aqui é o quê? Que você passe no concurso. E outra coisa, nós teremos aqui separado, depois que você terminar aqui a aula teórica, um bloco de questões, pra gente o quê? Treinar o que as bancas estão pedindo de você em cada tema trazido aqui pela teacher. Ok? Vamos começar? Pega o seu café e a sua Constituição Federal. Vamos? Pega seu café e a sua Constituição. Hum. Quando eu começo a falar em direito constitucional, o primeiro tema que vai vir no seu edital e é o primeiro tema que a gente vai trabalhar é esse aqui. São os princípios. Agora eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Preste atenção, porque aluno aí que fica decorando coisa não sabe o que é isso e você vai saber, meu aluno master. Ó, o artigo 1º ao 4º, o título é Princípios, olha aí na sua tela, fundamentais. Princípios fundamentais. Princípios fundamentais é do artigo 1º ao 4º. Pegou sua Constituição? Abre e olha, tá? 1º ao 4º eu trato de princípios fundamentais porque eu quero chamar sua atenção. Porque quando eu vou trabalhar o artigo 1º, que é agora, eu vou falar de fundamentos. Quais são os fundamentos da República? O que é que a República Federativa do Brasil tem por base, por fundamento? O que é mesmo? Ah, sócio diva plu. Isso! Mas você não adianta decorar o sócio diva plu se você não souber o que é que significa o sol, o que é que significa o si, o que é que significa o di. Então, olha aqui para a sua tela para esses incisos, ó. Um fundamento da República é a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Esses são os fundamentos da República. Vai aparecer na sua prova assim. Marque a assertiva que traz um fundamento da República. Você só se diva plu. E aí marca a assertiva certa. Certo? Esse é o mnemônico mais conhecido em toda a vida, todos os concurseiros de toda a galáxia. Você não pode ficar de fora. Combinado assim? Então, tá aqui os fundamentos. Sócio diva plu, repita comigo, sócio diva plu, abre a sua Constituição, artigo 1º, vai lá e lê sócio diva plu. Pronto. Agora, esse artigo 1º fala muito mais do que outros fundamentos da República. Ele traz outras informações importantíssimas, não para você decorar, mas para você pensar. Por quê? Porque tem aluno por aí que gosta de ficar decorando sócio diva plu e pronto, e acha que foi tudo certo, que tá tudo bem e que agora vai arrasar. Não, não, não. Presta atenção. O artigo 1º fala muito mais do que o sócio diva plu. Claro, você precisa memorizar isso aí, sim. Lembrando, não só o mnemônico, mas o nome completo. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, pluralismo político, porque a banca vai atrapalhar isso com outro di, tá? Em vez de dignidade da pessoa humana, vai trazer um direitos humanos, vai trazer um dignidade nacional, um di o que você quiser, tá? E você precisa saber que o di é de dignidade, que o só é de soberania. Ponto. Mas o primeiro traz muito mais do que isso. O primeiro traz a República Federativa do Brasil, leia aí na sua Constituição. Leia para eu ouvir. Vá, leia.
Formada, união, indissolúvel, perfeito. Veja, o artigo 1º da sua Constituição traz essa palavra aqui que para mim é essencial, ó. Indissolúvel. O que é uma união indissolúvel? Repita comigo, meu casamento, meu namoro, vá. Profetize, né? Quem sabe assim o universo ouve, joga de volta, sei lá, um negócio desse, né? Indissolúvel é que não dissolve, é que não se acaba, tá? Então, quando eu falo que o Brasil, a República Federativa do Brasil, é formada por uma união indissolúvel dos entes, que entes? Estados, município, DF. Eu falo que eles não podem se dissolver, não podem se afastar. Você lembra que um tempo desse, o Rio Grande do Sul estava querendo se dissolver? Estava querendo se afastar da República Federativa do Brasil? Pois é, o Rio Grande do Sul, porque eu sou maioral, eu sou bom, economicamente falando, eu dou conta, então não quero mais ficar aqui, quero sair do Brasil, quero me afastar. Pode? Não pode. E o nome desse afastamento é secessão. Então você já sabe nessa aula de hoje que a secessão é vedada. Então, primeira informação é que a secessão é vedada, proibida. E o que é secessão mesmo? É afastar-se da República Federativa do Brasil. Não pode, tá? Aqui não pode. O Brasil não permite. A gente vai falar lá no 18 que um estado ele pode se dividir, ele pode se fundir, ele pode se desmembrar, ele pode tudo desde que dentro da República Federativa do Brasil. A gente vai ver isso lá no artigo 18. Quando eu posso desmembrar, fundir, dividir um estado, ou então eu posso desmembrar, fundir um município. Claro, tem alguns requisitos, mas lá no artigo 18 a gente vai falar sobre isso, na organização do Estado. Beleza? Aqui basta você saber que dentro da federação eu posso pegar um estado e dividir em dois. Eu posso pegar dois municípios pequenininhos, juntar e fazer um só. Posso. Agora eu não posso secessão. É proibido, é vedado. Eu não posso me afastar da República Federativa do Brasil. Tudo bem assim? A minha segunda informação aí, ó, só para te lembrar, entes. Entes são entes. União é um ente. Estado é um ente. DF é um ente. Município é um ente, tá? E a minha terceira informação casa com a segunda. Qual é a terceira informação? Um artigo, 3 informações, professora. A terceira informação é que esses entes são autônomos. Autônomos. Você tá no tom, né? É autônomos, acho que sim. São autônomos. O que significa dizer isso? Significa dizer que é diferente de soberania. Autonomia é diferente de soberania. Gente, eu poderia contar uma história agora nesse momento sobre os Power Rangers e tal, mas vamos fazer isso ficar mais breve, né? Você só precisa lembrar assim: o Power Ranger vermelho, o Power Ranger amarelo, o Power Ranger preto, eles resolvem BO. Mas se o BO for muito grande, para eles terem mais força, eles se unem. Quando eles se unem, eles formam o Megazord, e aí esse sim é quem acaba com o perigo, com o crime na cidade naquele dia, né? Assim, já assistiram? Não? Corre no YouTube e vai assistir lá um desenho, né? No intervalo da aula para dar aquela descansada. Beleza? Assim também é aqui. Eu tenho entes, eu tenho estados, eu tenho município, eu tenho DF. Quando eles se unem, tem união, quando eles se unem, eles formam a República Federativa do Brasil. Oi? República Federativa do Brasil. Esta sim é soberana. Esta é um Megazord. Combinado? Agora, União, Estado, DF, município, eles são autônomos. E autonomia significa dizer que eles são autônomos assim, para se autolegislar, eles são autônomos para se auto-administrar, organizar. Agora, soberana, só a República Federativa do Brasil. Estamos conversados então? O artigo 1º termina com um parágrafo único que fala que todo o poder emana do povo. Sim ou não? Sim, todo o poder emana do povo. E que exerce esse poder também, além do povo, são os representantes que são eleitos por nós mesmos, né? Então, belezinha. O artigo 1º é isso. Você sabe tudo o que você precisava saber sobre o artigo 1º. Não vai cair nenhuma questão sobre esse artigo que você vá ali, ó, errar. Não vai cair, não tem essa possibilidade. O artigo 2º, ele traz a separação dos poderes, ó. Separação
dos poderes. Quais são os três poderes mesmo? Quais são? Isso, essa menina de branco, ela acerta tudo, essa menina de branco, ela é ótima. Tá estudando comigo já tem um tempo, né? Pois é, então, você mesmo, falando você. Parabéns, você é excelente. Quais são mesmo os poderes? Ela disse, executivo, legislativo e judiciário, são os três poderes. E qual é a função típica? Meus master. Quando eu falo que a função típica, eu falo da função daquele poder. Eu tenho o poder judiciário, a função típica é de julgar. Eu tenho o poder legislativo, a função típica, legislar e fiscalizar. Eu tenho o poder executivo, a função típica, executar, ou seja, administrar, gerenciar, né? É a função típica, acho que todo mundo sabe, né? Acho que isso é o mínimo. Agora, a função atípica. Como assim, professora? Assim, abre a sua Constituição, o artigo 2º diz que os poderes são independentes, mas o segundo também fala que eles são harmônicos. Então, eles exercem a sua própria função, tipicamente, e exercem a função do coleguinha, atipicamente, para ajudar, para dar aquela força. Então, qual é a função atípica do poder legislativo? Perfeito, certo. Legislativo, ele legisla e fiscaliza, e atipicamente ele julga e administra. E a função atípica do judiciário? Bom, prof, se a típica é julgar, então a típica é legislar e administrar. Perfeito. Vocês são muito inteligentes, cara. É isso. Então, o que o artigo 2º fala é que os poderes aqui, eles têm funções próprias, são independentes, cada um faz o seu, não se mete na função do outro, mas harmonicamente, com harmonia entre eles, né? São tão harmônicos que eles ajudam o coleguinha. Então, o Poder Judiciário também faz a função do Legislativo, o Legislativo também faz do Executivo, o Executivo também faz do Judiciário, e assim sucessivamente. Beleza? O artigo 3º traz os objetivos da República. Quais são os objetivos da República Federativa do Brasil? Vida. Vem cá. Respire, meus master. Respire. Inspire. Não pire. Ó. Qual é o seu objetivo? Professora, meu objetivo é passar num concurso. Pronto. Então, o que é um objetivo? Um objetivo é uma meta. Vocês concordam que o objetivo é uma meta? Qual é a sua meta? Ah, professora, peraí, então, agora eu entendi. A minha meta direta, a minha meta imediata é aprender direito constitucional aqui com você. É acertar todas as questões. E a minha meta final, a minha meta imediata é passar em um concurso por conta de todo o conhecimento que eu adquiri aqui no Masterclass. Perfeito. Mas, viu, meta é um negócio que você quer alcançar. É o que você está em busca. Assim também é aqui com a RFB, com a República Federativa do Brasil, tá? Aqui também é com a Constituição Federal. Então, o que é meta? Abre o artigo 3º e lê comigo. As metas aqui, os objetivos são construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir um desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades e promover o bem de todos sem nenhum preconceito ou discriminação. Pronto, essas são as metas. É um lugar onde o Brasil quer chegar. É construir uma sociedade livre, ó, justa, solidária. É construir uma sociedade onde eu vou poder promover o bem de todos. Ó, o bem. Lindo, né? Poético chega a ser, tá? Sem nenhum preconceito, sem nenhuma discriminação. Me diga um negócio, ó, erradicar a pobreza. A gente já chegou aqui? A gente tem uma sociedade assim? Não, a gente não tem. Então, por isso que o artigo 3º é um objetivo, é um lugar onde eu quero chegar, é onde a Constituição quer chegar, tudo bem? Para eu decorar isso aqui, gente, são 4 incisos apenas e eu tenho um mnemônico também, que é esse aqui, ó, com garra, erradica a pobreza e promove o bem. Ou com garra, erradica a pobreza e promove o bem. Ou ainda, você já é concurseiro, deve ser esse daqui o seu, né? Conga, erra, pro. Gente, quem já tem mnemônico, não tem problema, não muda não. Porque para que serve um mnemônico? Uma dica, para você lembrar do conteúdo que você estudou. Se o seu tá lhe fazendo lembrar, se você está acertando questões, time que se ganha, não se mexe, perfeito. Tá? Então, se o seu tá funcionando, fica com ele e pronto, e seja feliz, tá? Agora, tô começando a estudar agora, não tenho mnemônico, o que é que eu vou fazer, professora? Aí você escolhe aqui e
aprende o texto, claro, em nome de Jesus, o inciso e depois o mnemônico. Estamos combinados? Pronto, o terceiro é isso. E o artigo 4º, para a gente terminar esse item do seu edital. Professora, como assim? Nem 20 minutos de aula e a senhora já encerrou um item do meu edital? Exato. Provavelmente é o primeiro item do seu edital. Fernanda, você está fazendo aula para... Não, eu estou fazendo aula para você. Não estou fazendo aula para PM. Eu não estou montando uma aula para a guarda. Não. Ah, professora, é para o MP, né? Para o Ministério Público, né? Não. Hoje eu estou aqui nesse formato, para te ensinar sobre Constituição Federal, para te ensinar o que responder nesse concurso. Então, para de se apegar a esses detalhes, de procurar problema. Eu falei nesse instante, quando você joga para o universo devolve. Então, joga para o universo que está dando tudo certo, que incrível, está sendo rápido, que massa, objetivo. Fernanda me garante que é tudo isso que eu vou precisar aprender. Então, assim, que incrível. Joga positividade para o universo te devolver positividade. O artigo 4º da sua Constituição, abre aí, ele fala assim: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais por tais princípios. E aí eu tenho uma lista de princípios, para ser mais exato, eu tenho 10, tá? Que é independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos. Povos aqui são nações. Não intervenção de um país no outro, igualdade entre os estados. Estados com E maiúsculo são países. Defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Repudio essa conduta. Cooperação entre os povos. Povos a gente já sabe que são nações, né? Para o progresso da humanidade. E concessão de asilo político. Rapidão, sabe o que é asilo político? Asilo político é um abraço. O asilo político é quando eu tenho um estrangeiro, um refugiado, que está fugindo do seu país por estar sendo perseguido. Perseguido por crime de religião, de opinião. Então, esse cara foge para outro país e pede asilo. Aqui no Brasil, o artigo 4º diz que a gente asila. Se for crime de opinião filosófica, política, religião, a gente asila. O que as bancas vão falar para você? As bancas vão falar que a pessoa, que o estrangeiro, que o refugiado está correndo, está fugindo de um crime comum. Ela vai trazer um casinho e vai falar, sei lá, de um roubo, de um homicídio, tá? De um estelionato. E que aí essa pessoa saiu do país dela e correu pedindo asilo no Brasil. Presta atenção. O Brasil vai asilar? Por quê? Porque aqui eu tenho crime comum. Crime comum a gente... Isso! Eu tenho os melhores alunos. Aquela menina de preto também é excelente. Ela falou o quê? Crime comum a gente extradita, manda de volta para o país. Aqui o artigo 4º, que está na sua tela, inclusive, fala de asilo político. Eu abraço essa pessoa, eu trago para o meu país essa pessoa. Se o asilo político aqui for porque crime de religião, perseguição religiosa, perseguição filosófica, perseguição política, aí o asilo, tá bom? Fernanda, eu tenho mnemônico ainda para esse quarto? Eu tenho mnemônico aqui nesse quarto. Está aqui ao fim, né? Ainda não comprei recurso. Eu também tenho um piscinão. Tem também um piscinão. Tem também... Gente, sinceramente, sabe o que eu falo para meus alunos? Esse é muito extenso, são 10 incisos. Você não precisa decorar, nem mesmo o mnemônico. Se você decorar o artigo 1º e o 3º, qual é o primeiro? Primeiro são os fundamentos, professor. Só se diva plu. Isso. E o terceiro? O terceiro é conga erra pouco. Conga é pró. Pronto, professor. Já sei o primeiro e o terceiro. Pronto. Não precisa se preocupar com o quarto. O que não for primeiro, o que não for terceiro é quarto, vida. E sem contar que, olha para sua telinha, o quarto fala de relações internacionais. O quarto fala de relações internacionais. O quarto fala de relações internacionais. O quarto fala de mundo. De mundo. De relação do Brasil com os Estados Unidos. Agora, inclusive, né? Nessa relação entre os Estados Unidos, se eu fosse o Brasil, eu dizia, olha, eu quero aqui trazer o artigo 4º, a baila, e quero trazer, inclusive, o inciso 6, defesa da paz, né? Melhor para você ver o Brasil, se aquieta, se aquieta.
Enfim, relações com outros países, com outras nações. Eu encaixo isso aqui. Então, caiu na minha prova uma questão do artigo 4º e eu fiquei pensando, ai meu Deus, e agora? É primeiro, segundo, terceiro ou é quarto? Vida, se não for só se diva plu, e se não for com garra, erra, pro, então é o quarto. Se não for só se diva plu, e se não for com garra, erro pouco e promovo o bem, então é o quarto. E digo mais, professora, mas na hora me deu um branco. Eu não lembrei nem só de Vaplu, nem nada, enfim, socorro, me ajuda. Tá. Na hora você vai pensar assim, vem cá. A questão tá me perguntando o quê? Fundamento. Eu não lembro qual é o fundamento. Mas eu lembro que fundamento é algo basilar. Então deixa eu ver aqui o que é que parece com base, né? Com força, onde eu vou construir em cima. Não, não, não. A questão me pede um princípio que rege as relações internacionais. Opa, não lembro. Sei que era grande, não lembro. Mas espera aí. Fala de relações internacionais. Então deixa eu ver aqui o que é que se parece com nações, com países, com mundo. Vou te contar um segredo. Funciona. Funciona. Gente, eu vou inclusive encerrar esse bloco aqui dando uma notícia incrível para direito constitucional. Quando você não souber a resposta certa, se você pegar o termo semântico, como assim o termo semântico? Se você pegar o significado da palavra, por exemplo, não intervenção, é um princípio. Mas eu não preciso te falar o que é não intervenção, é não intervir, é não se meter. Funciona? Funciona. Se você pegar. Deixa eu ver. Dignidade da pessoa humana é um princípio, né? Tá lá no artigo 1º, inciso 3. Também é um princípio base lá nos direitos humanos. É um princípio que rege, né? Todos os países, nações, ok. Mas eu preciso te explicar o que é dignidade da pessoa humana? O mínimo, né? O mínimo para se dizer que aquela forma, aquela existência é digna para alguma coisa ou para alguém. Tranquilo, tá? E muito mais eu vou trazer para vocês logo mais. Tipo, inviolabilidade. Significa dizer o quê? In significa o contrário, significa negar. Então, toda vez que eu falo uma palavra no português e depois eu refalo com um a na frente ou com um in na frente, eu estou falando o contrário. Se eu falar que algo é típico e eu quero dizer o contrário, eu falo que ele é atípico. Se eu quiser falar que algo é normal e eu quiser dizer o contrário, eu vou falar que aquilo é anormal. É o contrário. Também serve com in. Isso aqui é violável. Esse lacre você pode violar e ter acesso, sei lá, batata frita, aí experimenta, se você gostar você leva, senão não. Violável. Mas eu quero falar o contrário. Eu quero falar não rompa o lacre. Então a batata é inviolável, inviolável, tá? Então fica com essa dica que já vai ajudar você a responder muitas questões. Para a gente terminar esse bloco, eu vou falar com você só sobre esse slide aqui, que traz forma de estado. Eu pego F e eu pego o E. Fé. Forma de estado, fé. Forma de estado, fé. Federação. Forma de estado, fé. Federação. E a forma de governo? Aí eu pego ó, o fogo. Fogo. Fogo na república. Vou dizer aqui uma república, ó. Uma casinha, aqui um prédio, aqui uma pracinha, tá? Aqui eu tenho outro prédio, aqui eu tenho um banquinho. Eita, professora, como assim? Como ela. Eita, como desenha. Oscar Niemeyer chora nesse momento. Aqui eu tenho uma rua, aqui eu tenho o outro lado da. Tá? Aí aqui eu tenho várias casinhas, tá? Várias casinhas, uma república. Nessa casa aqui, eu tenho uma casa de andar, que é uma república de estudantes. Também pode ter assim. Aí você faz o quê? Vê aqui, ó. Fogo! Fogo! Deixa eu desenhar uma fogueira. Uma fogueira é sacanagem, professor. Uma fogueira é sacanagem, professora. Quer dizer que o negócio pegou fogo por causa das fogueiras de São João. Labareda, fogo a subir. É isso, professor? É isso. Meu amor, deixa eu contar um negócio. Quanto mais esdrúxulo, quanto mais louco for o desenho, o exemplo que você trouxe para algo, mais certeza eu tenho de que você não vai errar. Porque você vai lembrar da dojice e não vai errar.
Então, veja, fogo na República. Fogo na República, uma fogueira de São João. Pronto, acabou a história, tá? E regime, ó. Regime é o mais fácil, por quê? Porque regime não é de Deus. Regime é de Deus? Tô eu aqui, ó. O meu cafezinho sem açúcar. Regime é de Deus? Não. Regime é de quem? Regime é do demo. O regime é do demônio, tá? Do demônio. Regime é do demo, né? Esse demônio tá com cara de gatinho, mas aí, faz um tridente aqui pra facilitar aqui esse demônio. Porque eu, sinceramente, não que né, mas eu não sou muito boa com o negócio de demônio. Me poupe e me economize, viu? E o sistema do governo, ó, o si. Si de sistema, si de presidencialismo, tá? Então você não esquece mais. Só para encerrar, eu quero chamar a sua atenção para esses asteriscos aqui, onde eu trouxe um outro aqui, um negócio, uma legenda. Que professora é essa? Gente, o regime político, a forma de Estado aqui, a democracia, a federação, são cláusulas pétreas. Não esqueça, lembre do significado da palavra. Cláusula é um artigo, é uma cláusula. Pétrea vem de pedra, ou seja, é um artigo de pedra, é um artigo que não pode ser extinto, não pode ser apagado, não pode ser mexido, não pode ser jogado fora, porque ele é muito duro, ele é de pedra. Fernanda, a jurisprudência já disse que as cláusulas pétreas, tal qual a forma de Estado, federação, tal qual o artigo 5º da sua Constituição, tal qual o artigo 16 do princípio da anterioridade, tal qual o voto lá no 60, enfim, as cláusulas pétreas, ela pode ser mexida para ampliar. Se eu for ganhar mais direitos, o quinto tem 79 incisos, mas pode ter 80. Pode ter 80. Manda mais um direito para cá? Manda que a gente gosta, né? Agora, o que eu não posso é mexer nas cláusulas pétreas para apagar, para diminuir, para extinguir. Combinado? Então, isso é uma cláusula pétrea. A forma de Estado é, o regime é, o quinto da sua Constituição é, o artigo 60 é. Eu tenho várias cláusulas pétreas. Nunca que uma banca vai lhe perguntar isso, tá? Nunca. Eu só preciso que você saiba que não pode ser apagada, porque aí você vai responder uma outra pergunta, mas você vai lembrar que o artigo 5º, por exemplo, ele não pode ser diminuído. É isso que eu quero que você entenda, tá bom? Pronto, então eu vou encerrar esse bloco aqui e eu volto com o próximo tópico do seu edital. É sim, gente. Vamos lá.